Lá no 5, São Paulo relembra que São Timóteo ele era membro de uma família de fé. Por isso que ele recebeu o sacerdócio. Veja o versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Isso é lindo. Esse versículo 5 de 2 Timóteo 1, 5, fala por que São Timóteo se tornou sacerdote. Porque a avó era religiosa, e depois da avó, a mãe era religiosa, e depois da mãe, o filho era religioso. Ou seja, São Timóteo, ele morava numa família de fé, daí que saiu o sacerdote. E versículo 6, São Paulo fala assim: cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Santidade. A Bíblia, João Ferreira de Almeida, fala da vocação do sacerdócio concedida a São Timóteo pela imposição das mãos sacerdotais. Queridos irmãos, isto é reconciliação. É o momento em que você busca um homem com fraquezas como cada um de nós, mas que recebeu uma investidura sacerdotal dada pelo próprio Jesus, e o padre, quando perdoa o pecado, não perdoa em nome de si mesmo, mas em nome do próprio Jesus Cristo. E a palavra do Senhor ainda nos diz, como nós vimos, que é preciso confessar uns aos outros, e não somente a Deus. Com que base bíblica, então, os meus irmãos protestantes afirmam que não precisa confessar uns aos outros ao sacerdote, isto é, aos sacerdotes, que não precisa confessar uns aos outros as faltas para ser curado? Com que autoridade? É muito fácil você participar de uma religião onde você não precisa se humilhar em uma confissão particular com o sacerdote. É muito fácil você participar de uma religião onde basta você se confessar apenas com Deus. Mas não é este o costume do Antigo Testamento. Não é este o costume do Novo Testamento. Não é esta a ordem dada por Jesus. Não é essa a ordem dada por São Tiago. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Pecados graves, aqueles pecados que nós chamamos pecados mortais, devem ser confessados ao sacerdote, principalmente assassinatos, roubo, calúnia. Entre os assassinatos nós citamos o aborto. 2262, o Catecismo da Igreja Católica afirma que a pessoa que cooperou para o aborto, aquela que deu dinheiro, o médico que fez, a pessoa que fez o aborto provocado, essas pessoas entram em letae sententia, sentença imediata de excomunhão. A pessoa que comete o aborto ou aquela que ajuda está automaticamente excomungado. Se comungar, estará cometendo uma grave falta. Tem que se confessar. Porque o pecado de aborto é tratado pela igreja como excomunhão. Porque a mulher não tem direito à vida do filho, ela tem o direito sobre o seu corpo. Aquele coraçãozinho que está batendo lá, bate independente do dela, bate num ritmo diferente, já tem sentimentos. Já foi comprovado pela psicologia que um feto com 7 semanas, que nem dá para ver, já tem reações. Ou seja, ele já reage ao calor e ao frio, ele já tem sentimentos. Como que alguém pode querer abortar, matar uma criança indefesa que não lhe pertence? Roberto, mas e se for estupro? E se a pessoa foi estuprada? Ora, um erro não compensa o outro. Se a pessoa foi estuprada e está com um filho indesejado dentro de si, por que você vai matar? Você foi estuprada, mas não foi morta. Não mataram você, e agora você quer cometer um pecado contra o nenê, pecado maior do que fizeram com você, assassinato. Pelo menos você tentou se defender desse agressor imundo, mas o feto não tem como se defender. Por isso a igreja toma a defesa do feto e fala que esse tipo de pecado gera excomunhão. Mas existem outros pecados graves, como adultério,
que não podem ser escondidos. É preciso confessar. Quem de vocês aqui, irmãos e irmãs, quem de vocês aqui que dormiria com um escorpião debaixo do lençol? Você dormia com a cascavel debaixo do travesseiro? Pois existe algo pior do que cascavel e do que o escorpião, o pecado mortal. O Catecismo da Igreja Católica, número 1035, fala assim: as almas dos que morrem em estado de pecado mortal, após a morte, a sua alma desce imediatamente ao inferno. Não sou eu quem digo isso, é a doutrina da igreja baseada na Bíblia. A pessoa que morre em estado de pecado mortal, sem confissão e sem arrependimento, a alma desce imediatamente aos infernos. É por isso que você não pode passar muito tempo sem confissão. Porque Jesus, ele não quer ficar jogando os pecados na sua cara. Uma vez que você reconcilia, que você confessa, Deus não se lembra mais dos seus pecados, pois em Jeremias 31, 34, a palavra do Senhor diz assim: pois a todos perdoarei suas faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Ele não é igual aquelas pessoas que ficam remoendo a raiva. Não, quando Deus perdoa, Ele apaga, e a sua alma se torna mais branca do que a neve, porque você é aspergido e lavado no sangue precioso de Jesus. Glória a Deus. É por isso que você precisa buscar a reconciliação. É por isso que eu quis falar nessa primeira parte da pregação sobre reconciliação. A necessidade que nós temos de não esconder os nossos pecados de Deus e de não ter vergonha de confessá-los. Porque quando pecamos, nós pecamos com a cara mais desavergonhada no mundo. E por que ter vergonha de contar um pecado que você já cometeu? Vergonha maior nós teríamos que ter na hora de pecar e não na hora de confessar. Amém? Tomemos, irmãos e irmãs, o capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus, ele no famoso discurso do pão da vida, ele não está falando figuradamente. Ele está falando que seu corpo é comida, que seu sangue é bebida. E ele vai falar justamente da Eucaristia. Assim diz no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que está escrito aqui na Bíblia protestante e na sua, pode ser mudado. A gente pode dizer assim: o pão que eu hei de dar faz de conta que é minha carne? O pão que eu hei de dar representa a minha carne? O pão que eu hei de dar simboliza a minha carne? O que está escrito? O pão que eu hei de dar. Ele está falando no futuro que o pão que eu hei de dar é a minha carne. E Jesus não está falando figuradamente, porque no versículo 54, ele fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 2 vezes Jesus repete a palavra verdadeiramente. É de verdade, meu corpo é comida e meu sangue é bebida. Jesus está dizendo claramente que não é figurado. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos disseram: isso é muito duro. Quem pode admitir? Isso mostra que Jesus está falando ao pé da letra, que o corpo dele é comida, que o sangue é bebida. Ele está dizendo ao pé da letra que é de verdade, que estava inclusive escandalizando os discípulos. Discípulos já eram seguidores de Jesus há muito tempo, e o que Jesus falava estava escandalizando. Tanto é que no versículo 66, a palavra do Senhor nos mostra que desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Eles não acreditavam que Jesus pudesse fazer do seu corpo comida e do seu sangue bebida. Eles não sabiam ainda que Jesus estava falando do pão da vida, que é a Eucaristia. E quando Jesus, lá no capítulo 14 de São Marcos,
Jesus, ele celebra aquela última ceia, aquela despedida. O que Jesus simbolicamente